Olá, seja bem-vindo à Escola Natural Chef, escola de saúde que te ensina a transformar alimentos em terapia. Meu nome é Larissa e ela é a Paula, nós somos nutricionistas da equipe Natural Chef e hoje nós estamos responsáveis para trazer para você um risoto hipofermentativo, ideal para quem está numa dieta de redução de FODMAPs. Calma que você vai entender tudo o que isso quer dizer e por que a gente escolheu esse risoto. Hoje, a nossa temática também fala muito sobre a saúde do intestino e a importância de você entender os sinais e sintomas que o seu intestino te dá todos os dias. É verdade, Lari. Cada vez mais tem sido mais falado e mais abordado esse assunto sobre a saúde intestinal. Então, já é considerado, como se fosse o segundo cérebro, para saber, essa importância desse eixo, cérebro-intestino. Então, quando a gente fala do intestino saudável, a gente sabe que no intestino a gente tem as nossas microvilosidades e elas precisam estar íntegras. Então, para melhor absorver os nutrientes, melhor, de ter a biodisponibilidade presente nos nutrientes dos alimentos, então é importante ter uma saúde intestinal correta para ter uma melhor saúde. Então, como você comentou, Lari, é muito comum as pessoas passarem a vida inteira com alguns sintomas, alguns desconfortos gastrointestinais, como distensão abdominal, gases, estufamento, e achar que esses sintomas, essas sensações, esses sinais são comuns. E não é comum, né, Lari? Principalmente também a constipação. Então, a gente tem também uma escala de Bristol para nos auxiliar nessa averiguação dos sintomas, para identificar o que esse paciente está sentindo, para identificar o que a gente pode fazer por esse paciente, mas é muito importante entender o que o nosso corpo fala. O nosso corpo fala e a gente tem que sentir. Então, essa combinação de alimentos e essa combinação de sintomas pode nos dar um parecer do que pode estar acontecendo de errado no intestino. Exatamente. E, inclusive, a gente deixou junto com essa aula um questionário de sinais e sintomas que você pode preencher para entender os sinais que o seu corpo está dando, pelo menos nos últimos 30 dias, a entender se aquela distensão abdominal, aquela formação de gases, às vezes diarreia, constipação, será que são normais ou se está relacionado a algum tipo de alimento que você tem consumido e que pode estar fazendo mal para a sua saúde. Até porque a alimentação é individualizada. Sim. Da mesma forma que algo pode me fazer muito bem, pode te fazer muito mal. E isso não quer dizer que aquele alimento é necessariamente saudável ou não. E aí que entra, então, os FODMAPs, que é essa sigla que cada vez mais tem sido mencionada. FODMAP, então, não é Food Map, é FODMAP, que é, na verdade, uma sigla em inglês, onde traz ali os fermentáveis, oligosacarídeos, disacarídeos, monossacarídeos e polióis, que são esses carboidratos que fermentam ao chegar no nosso intestino. Então, para muitas pessoas que são sensíveis à presença desses carboidratos, alguns alimentos, ao chegar no trato gastrointestinal, principalmente ali no intestino delgado, eles vão atrair água para dentro do intestino, então acaba trazendo essa distensão. E lá no final do intestino grosso também eles fermentam, gerando, então, ainda mais essa distensão abdominal e dor. Sente esse estufamento, essa dor, essa produção de gases que não é interessante para o nosso dia a dia. E é por isso que cada vez mais tem se falado numa dieta relacionada à redução dos FODMAPs no dia a dia. E é uma dieta principalmente conectada, por exemplo, para quem tem síndrome do intestino irritável, para quem tem doenças inflamatórias intestinais ou para quem tem intolerâncias relacionadas a tipos de carboidratos específicos. Aqui na tela você consegue enxergar também quais que são esses oligosacarídeos, quais são esses monossacarídeos, disacarídeos. Por exemplo, um disacarídeo muito famoso é a lactose. A lactose é um disacarídeo que muitas pessoas não produzem a lactase, que é a enzima responsável por fazer essa quebra. Então, ele chega no intestino, a pessoa não consegue fazer essa quebra e acaba fermentando após consumir esse alimento e passa muito mal em alguns casos. Outros alimentos relacionados ao FODMAPs, por exemplo, são o alho, a cebola, as leguminosas, algumas castanhas, como a castanha de caju, por exemplo, e o pistache. A gente também tem eles na presença do sorbitol e maltitol, que estão presentes em alguns vegetais, e também a frutose presente em muitas frutas. Então, por exemplo, a maçã é rica em frutose e muitas pessoas acabam distendendo bastante após o consumo da maçã, que é uma fruta tão inocente, é verdade, Lara, mas que para algumas pessoas pode fazer mal. E é por isso que é importante você identificar os sinais e sintomas que o
seu corpo dá. No Diploma Natural Chef, nós temos uma aula completa, teórica, sobre a teoria, sobre o que é a dieta FODMAP, como você pode aplicar no seu dia a dia, e também tem algumas aulas práticas ensinando a colocar na mão na massa nessa dieta. Hoje a gente trouxe, então, uma receita hipofermentativa, que é um risoto. E, geralmente, a maioria das pessoas que tem esses sintomas relacionados ao FODMAP e sabe identificar e não consome, tem muito medo de consumir o risoto, né, Paula? É verdade. Geralmente, né, no risoto a gente tem aquele caldo, então, geralmente carregado de alho, de cebola, de mirepoix, vários grupos, né, aromáticos, que às vezes podem interferir nessa alimentação, lá, o FODMAP. Então, fica assim, quando a gente se depara com esse diagnóstico, ou com essa possibilidade de diagnóstico, parece que vai ser uma coisa muito difícil, que vai ser uma alimentação monótona, que vai sempre comer as mesmas coisas, mas a gente entendendo, né, o que pode, o que não pode, também as quantidades, fica muito mais fácil. E também aliando, né, todos os conhecimentos da nutrição com a gastronomia, a gente consegue também unir os melhores grupos alimentares para ter um equilíbrio nutricional também, grupos aromáticos, grupos de sabor. Então, esse paciente, ele não precisa ficar comendo as mesmas receitas, eles não precisam ficar comendo os mesmos alimentos. Então, a gente pode inovar muito com esses conhecimentos da nutrição e da gastronomia. Exatamente. Então, também, se você é nutricionista, tente aproximar seu paciente cada vez mais da cozinha. Ele vai gostar de cozinhar e também ter essa segurança no alimento que ele está consumindo. Mas se você é empreendedor ou chefe de cozinha, é sempre importante que também você saiba trabalhar com uma alimentação low FODMAP. A gente nunca sabe quando a gente vai ter um cliente que precisa dessa restrição alimentar, e é importante que a gente entenda como que a gente pode atuar, que preparação a gente pode fazer para que ele se sinta confortável após consumir o alimento, certo? Então, hoje a gente trouxe um risoto hipofermentativo. Como a Paula falou, o risoto geralmente dá medo em muitas pessoas. Ele tem o caldo, que tem alho, tem cebola, mas geralmente também tem alho, tem cebola no risoto. Além disso, também, geralmente, esse risoto vai incluir manteiga, alguns tipos de leite, bastante queijo, que também não podem ser consumidos por esses pacientes. Então, geralmente, o risoto é aquele alimento que é deixado de lado numa dieta hipofermentativa. Mas hoje a gente vai ensinar você a fazer, então, um risoto seguro para quem está numa dieta low FODMAP. Hoje, então, a gente trouxe para vocês já o nosso caldo, que está pronto. A gente vai falar mais do caldo depois. E o nosso risoto, que inclui alguns ingredientes que podem ser um pouco diferentes para você. No Diploma Natural Chef, a gente ensina nossos alunos a fazer o risoto integral. Então, em vez do arroz arbóreo, nós utilizamos o arroz cateto integral. E nesse caso, quando a gente trabalha com um risoto integral, a cremosidade é um pouquinho diferente. Então, a cremosidade não vem de forma tão natural quanto é o caso do arroz arbóreo, que a cremosidade é sendo liberada ao momento que a gente vai cozinhando. No caso de um risoto integral, é sempre importante que a gente traga a cremosidade junto com a preparação. Por isso, hoje, então, os nossos ingredientes são o arroz cateto integral. A gente vai utilizar um creme de abóbora cabotiá, que vai ser a nossa cremosidade nessa receita. A gente trouxe também a cenoura em brunoise, que é a cenoura cortada em pequenos cubos. A gente trouxe a sálvia para temperar, um pouquinho de azeite de oliva e os nossas estrelas do dia, que são o gengibre e a canela, que vão trazer um sabor todo diferente para esse prato. Quando a gente vai produzir, pensar numa dieta hipofermentativa, numa refeição hipofermentativa, é sempre importante que a gente tenha uma boa referência de onde a gente pode tirar as informações se aquele alimento é ou não é rico em FODMAPs. A gente tem uma grande referência, que é a The Monash University, que é justamente a universidade que desenvolveu a receita baixa em FODMAP, e ela tem um aplicativo, e você pode utilizar esse aplicativo pesquisando os alimentos, e é uma fonte segura de informação que você pode utilizar. Nesse aplicativo, por exemplo, você vai colocar ali abóbora, cenoura, você vai pesquisar os ingredientes que você quer utilizar e ele vai te dizer qual é a porção que você pode utilizar de cada ingrediente. Hoje, todos os ingredientes que a gente está utilizando nesse risoto estão liberados naquela proporção e quantidade, estão liberados para consumo. Então, pode ficar tranquilo, a gente sempre utiliza essa forma aqui para ter uma boa segurança nos ingredientes que a gente vai utilizar. Então, a gente vai usar esses ingredientes. Você reparou também que a gente utilizou, por exemplo, a abóbora e a cenoura, que são ingredientes também ricos em carotenoides. E isso tem uma razão também. Tem um artigo falando sobre a presença dos carotenoides nos alimentos, e os carotenoides, eles atuam diretamente na microbiota intestinal, Paula. Então, olha que interessante. Quando a gente
fala de uma dieta baixa em FODMAPs, não é só importante que a gente analise a quantidade de FODMAPs naquela refeição, mas que também a gente inclua alimentos que façam bem para o intestino desse paciente. Justamente porque muitas vezes, como ele tem medo de consumir alguns alimentos, ele vai cortar vários alimentos daquela dieta dele. Bem comum. Então, o que pode acontecer? Excluindo muitos alimentos, pode faltar minerais, pode faltar vitaminas, pode faltar fibras. E a recuperação desse intestino é primordial para que ele consiga voltar a ter um intestino saudável, um intestino feliz, que ele tenha novamente uma sintomatologia que deve ser normal para o dia a dia dele. Então, aqui a gente trouxe os carotenoides também como fonte, né, de anti-inflamatórios, mas também interessante para melhorar essa microbiota intestinal do nosso paciente. E a gente trouxe os carotenoides na sua melhor versão, que é quando a gente aquece e consome na presença de gordura. Então, aqui a gente vai aquecer e tem azeite de oliva também nessa preparação. Então, dessa forma, a gente tem uma melhor biodisponibilidade desses ingredientes. Além disso, também a gente usou o gengibre. O gengibre não está aqui só para trazer sabor, apesar de que quando a gente tira o alho e a cebola, o gengibre também entra como uma boa fonte de sabor, de picância. Aqui a gente trouxe o gengibre também como fonte de gingerol. E o gengibre também é super interessante, cada vez mais estudado por esse efeito na redução da inflamação intestinal. Então, a gente também geralmente tem um paciente, ou a gente mesmo, né, tem um intestino que está mais inflamado, então é interessante auxiliar nessa recuperação do intestino. Mas também o gengibre ele entra aqui como uma fonte de erva, de alimento carminativo. O que é um alimento carminativo? O alimento carminativo é um alimento que vai te ajudar a eliminar os gases do trato gastrointestinal. Então, esvaziando e para não sentir tanta dor, para não sentir tanto estufamento. Então, tanto o gengibre quanto a canela, quanto outros ingredientes, como funcho, erva doce, por exemplo, o cardamomo, eles têm esse efeito carminativo de auxiliar nessa redução da distensão abdominal. Então, hoje a gente também trouxe o gengibre e a canela para iniciar nossa receita. Então, vocês veem que são ingredientes bastante simples de utilizar, mas que têm um grande potencial para o dia a dia do nosso paciente, né, Paula? Exato. E para complementar, né, a gente também é bem importante, vocês viram que a gente traz várias texturas, então é bem interessante para as preparações também sair ainda mais da monotonia desse paciente que já tem, né, as possibilidades reduzidas, tanto investir nas cores, nos sabores, mas também nas texturas. Então, a gente trouxe a cenoura, assim, também para ter aquela crocância que seria da cebola. A gente trouxe também para finalizar e também como uma fonte de proteína vegetal o tofu. Então, as sementes também são bem interessantes, não só para a qualidade do intestino, mas falando gastronomicamente na preparação. Então, o tofu também é bem interessante nessa composição dessa dieta, que o melhor tofu para ser consumido é o tofu firme. Então, a gente sabe que tem o tofu soft, que é aquele mais macio, e tem o tofu firme, que vai ser aquele mais drenado, que ele ficou mais tempo dessorando. Então, o tofu, ele é a base de uma leguminosa, ele é a base da soja, mas ele ganha pontos porque ele não é fermentado, ele é coagulado. Então, isso já ajuda também nessa dieta. E um ponto importante dele é o tofu firme para ser utilizado. Porque quanto mais água, mais umidade tiver nesse tofu, né, Lari, mais ele vai ter a composição dos oligosacarídeos, que vão estar na água dessa produção do tofu. Então, sempre é importante lembrar para o seu consumo, para o consumo do seu paciente ou do seu cliente final, priorizar o tofu firme. E então, aqui hoje a gente trouxe como fonte proteica o nosso tofu crocante. Então, ele foi marinado, assado na presença de azeite de oliva, de algumas temperos, ervas e especiarias. Também a gente utilizou como fonte a nossa pesquisa para saber se ele pode ser consumido numa dieta low FODMAP. A gente tem que o tofu até 150 gramas, ele pode ser consumido. Acima disso, ele já tem um alerta de moderado a alto em FODMAPs. Então, nesse caso aqui, a gente vai utilizar na porção indicada de 150 gramas por prato, para não passar dos FODMAPs. Isso é bem importante também. E no aplicativo vocês vão ter, além, né, da classificação, se é seguro ou não, essa questão das quantidades, né, Lara? Então, na questão do tofu, é bem interessante você pesar ele antes. Então, a gente trouxe aqui na versão crocante, que a gente fez no forno. Então, ainda saiu mais ainda essa umidade, vai ficar melhor ainda, né, para o consumo, mais seguro ainda, mas ter essa consciência de pesar ele antes de ser assado, de ser utilizado na preparação para ter essa medida correta. Paula, então aqui a gente já falou dos nossos ingredientes, da nossa preparação. Para
começar um risoto, a gente sempre precisa também de um bom caldo, né? Então aqui a gente deixou para vocês um vídeo explicando como que a gente faz esse caldo. O caldo de legumes, ele sempre traz ali fontes de sabor. Geralmente, a fonte de sabor principal de um caldo de legumes é o mirepoix, que é uma junção de cebola, salsão e cenoura. Hoje a gente tirou a cebola e deixou só a cenoura e o salsão. A gente tem também o bouquet garni, que também traz ervas, que a gente pode abusar bastante das ervas, o tomilho, o alecrim, a gente pode utilizar tranquilamente sem problema. O manjericão, a gente pode utilizar a sálvia também. A gente pode explorar esse punch de sabor sem medo. E também as especiarias. Então aqui hoje a gente utilizou tanto a pimenta, a semente de mostarda, a gente pode usar o fenugreco, a gente pode utilizar até mesmo a semente da erva doce, com cuidado para não exagerar, porque senão pode ficar um sabor muito forte. Mas aqui é basicamente, coloca esses ingredientes na água fria, espera cerca de 40 minutos, ele começa a esquentar, mas nunca ferver. Então deixa esses alimentos ali soltando esse sabor, depois a gente coa esse caldo e está pronto para a gente utilizar no nosso risoto. Outra parte importante também, Paula, que a gente já deixou pronta, foi a nossa base do risoto. Então, a base do risoto é bastante prática também, a gente já deixou pronta para facilitar o movimento da aula. No Diploma Natural Chef, a gente sempre ensina nossos alunos a fazer do começo até o fim, mas é muito fácil de fazer. Eu vou deixar aqui também o vídeo para vocês assistirem. É basicamente iniciar a preparação refogando, geralmente, o alho e a cebola, que a gente não vai usar nem alho nem a cebola. A gente começa refogando, então, o gengibre com o arroz, refoga bem com azeite de oliva, refoga bem. Quando ele despertar, a gente vem com o vinho. Aqui a gente pode usar o vinho branco, por exemplo. Refoga até que esse vinho evapore. A gente começa a adicionar, então, o nosso caldo de legumes. Na preparação clássica do risoto, agora a gente precisaria mexer muito em 8, em 18 e infinito. Aqui, como é um arroz integral, a gente não precisa ficar mexendo. Então, a gente coloca o caldo, deixa ferver por cerca de 20 minutos. Sempre que estiver evaporando aquela quantidade de caldo, pode colocar mais. Então, a partir de 20 minutos, ele já está pronto para finalizar a nossa preparação. Hoje, a gente fez exatamente isso. A gente deixou nossa base pronta. Então, aqui é a nossa base já pronta até 20 minutos de cocção. A gente resfriou e a gente vai só finalizar. Então, a nossa base está pronta e a gente vai finalizar com todos os ingredientes. Então, para iniciar, eu vou começar aquecendo a minha gordura. Minha panela já está mais quentinha. Eu vou utilizar, então, o azeite de oliva direto na panela. O nosso gengibre. E a nossa canela, que eu vou colocar um pouquinho a gosto também. Então, aqui vai um pouquinho da canela. Por que eu estou iniciando a minha preparação já com as especiarias que eu vou utilizar? Por que eu comecei com o gengibre e não deixei ele para o final? Muitas vezes a gente tem a tendência a utilizar as ervas no final, as especiarias no final da preparação. No Diploma Natural Chef, no módulo de fitogastronomia, a gente sempre ensina no nosso aluno que as ervas, na verdade as especiarias, elas devem entrar no começo da preparação. Então, as que são mais rígidas, então, ou as ervas desidratadas também. Por quê? Porque quando a gente ativa essa especiaria na gordura, a gente tem uma melhora da biodisponibilidade desses nutrientes, porque a maior parte deles são lipossolúveis, ou seja, são melhores absorvidos na presença de gordura. Então, aqui a gente tem uma melhora desse sabor. A gente também consegue sentir esse cheiro, né, Paula? Então, é aqui que a gente consegue entender se ele já está pronto. E também, depois, o sabor final dessa preparação vai ficar melhor, porque ele consegue passar esse sabor para todo o alimento. E se fosse colocar só no final, ele ia ficar um pouquinho ali, um pouquinho ali. Até a coloração, né, Lari? A coloração também muda, fica lindo. Então, é basicamente só até a gente sentir o cheiro do alimento. Então, já vi aqui que já despertou bem esse cheiro. E eu já vou começar a adicionar nossos ingredientes. Então, aqui a gente vai usar o arroz arbóreo, lembrando que ele já está pré-cozido, com o vinho, por exemplo, né? Que a gente vai misturar. E a parte boa de deixar ele pronto, essa base, inclusive a gente, como vocês viram ali no vídeo, vocês já podem deixar congelada, vocês podem deixar refrigerada, e quando chegar a visita, só finalizar o risoto junto com a visita. Então aqui eu vou colocar um pouquinho do nosso caldo também, que está quentinho. Cuidado para não colocar demais, porque senão pode ficar muito líquido o nosso risoto, não é legal. É legal que ele fique cremoso, mas não super líquido, né, Paula? Risoto tem que ter a cara de risoto, né? Mesmo sendo adaptado, tem que ser uma opção inclusiva, né? Então, imagina você estar recebendo
pessoas na sua casa e fazer um prato diferente só para pessoa que não pode consumir alguma coisa. É bem desconfortável, né? Então, quando a gente faz uma repaginação de alguma receita clássica, a gente traz todas as características, a cremosidade, os sabores, as texturas. Então, é o jeitinho natural chef que a gente passa para as receitas, aliando todas essas questões. Não, perfeito. Então, aqui, antes da gente adicionar a nossa cremosidade, ele parece só um arroz cozido. E faz toda a diferença quando a gente adiciona, então, o nosso creme de abóbora. Para trazer cremosidade para o risoto, hoje a gente está trabalhando com o nosso creme de abóbora, mas numa dieta low FODMAP, a gente também poderia, por exemplo, fazer um creme de inhame. Então, cozinha o inhame, processa ele, deixa ele bem cremoso. Poderia também utilizar um tofu, em vez de assado, a gente pode fazer um creme à base de tofu, então também seria baixo em FODMAP, a gente pode utilizar e ficaria bem bacana. Também dá para utilizar algumas pastinhas à base de sementes, por exemplo, uma pastinha de tahine, que daí também traz o cálcio, né, e traz a cremosidade. Poderia também trazer a base de semente de girassol. A semente de girassol também faz um creme lindo, bem branquinho, ótimo para trazer essa cremosidade nas preparações. Aqui a gente já está ouvindo que o nosso arroz já está mais aquecido. Eu já coloquei um caldo bem legal, ele está bem bonito. Vou colocar só mais um pouquinho de caldo. E já vou vir, então, com o nossa cremosidade. Nossa estrela, né? Nossa estrela. Que vai fazer toda a diferença nesse prato. Eu amo utilizar a abóbora nas preparações, ainda mais com canela. Fica bem, bem bacana. Um salzinho. Também uma pimentinha. A pimenta, ela é baixa em FODMAP. No entanto, a gente tem alguns pacientes que têm sensibilidade à presença da piperina, da pimenta. Então, como esse intestino já é mais delicado, mais sensível, é importante vocês conhecerem o próprio corpo de vocês, ou também entender se o paciente de vocês pode ou não pode consumir a pimenta antes de aplicar ela nas preparações, porque a gente tem algumas pessoas que não podem consumir, né, Paula? Mas, em geral, ela é baixa em FODMAP. É mais por causa dessa sensibilidade que ela pode causar algum tipo de irritação na mucosa do nosso intestino também. Então, aqui a gente... Ai, que lindo tá esse risoto! Cheiroso! Aqui a gente vem com a nossa cenoura. Nossa textura, que é a nossa textura, a nossa crocância dessa cenoura, que fica linda também e traz um ponto de luz bem interessante. Poderia também utilizar a abobrinha picada da mesma forma, também é baixa em FODMAPs, então seria super bem-vindo nessa preparação. Aqui a gente não precisa cozinhar demais a cenoura, justamente porque o charme que ela vai trazer à preparação é a crocância. E aqui a gente vem com a nossa sálvia também, pode ser inteira mesmo, não precisa picar, que ela fica bem bonita e também traz um verde incrível para essa receita. Um verdinho a mais aqui também. Aqui a gente já pode desligar, tá? Quando a gente adiciona as ervas também, que são mais frágeis, como a sálvia, a salsinha, pode ser no final da preparação mesmo, já pode desligar a panela. Ai, tá linda! Transformar mesmo os alimentos, né? Então, são alimentos que são permitidos, são seguros, mas a forma que a gente faz eles, né, faz toda a diferença. Faz toda a diferença, exatamente. Aqui, então, a gente vem com o nosso tofu, que tá bem crocante, bem gostoso também. Ele também vai trazer uma crocância legal para esse prato. O equilíbrio nutricional também, né? Então, geralmente, né, o risoto é um prato que, às vezes, carece da proteína, né? Então, a gente traz esse elemento tanto para o valor nutricional, mas também para a estética, para a textura e para a finalização. Exatamente. Aqui também a gente vai vir com a nossa semente de abóbora torrada. Semente de abóbora também pode ser utilizada numa dieta low FODMAP, tranquilamente. E a gente vai finalizar com o nosso brotinho. A mais aqui nesse cantinho. Olha que lindo, gente! Risoto hipofermentativo, trazendo a cremosidade à base de muitos carotenoides, da abóbora, da cenoura, trazendo ali também o gingerol, os anti-inflamatórios referentes do gengibre, trazendo também o potencial carminativo à base do gengibre e da canela, e muito sabor, principalmente numa dieta que muitas vezes é associada a uma redução do sabor do paladar. Então, aqui fica uma grande opção para quem está nessa dieta low FODMAP, quem está iniciando essa dieta, para quem é nutricionista, ou também para quem empreende nesse ramo e quer uma opção para poder vender e fazer muito sucesso.
Exatamente, Lari. E foram utilizados, né, alimentos íntegros, então é bem interessante também manter essa qualidade dos alimentos. Já é comum a gente ver nos mercados já ter alguns alimentos com o selinho do Food Maps para ser consumido seguro, mas a gente tem que ver também, né, o que é esse alimento. Ele não basta ser só seguro, mas também ver a lista de ingredientes, ver se vai muito aromatizante, conservante, porque tudo isso também irrita, né? Também é uma forma de não tão saudável de você manter esse intestino que já está sendo recuperado. Então, priorize os alimentos íntegros e também dando esse toque especial de especiarias, de sabores, de temperos, que vai dar toda a diferença. Perfeito. Espero que vocês tenham gostado dessa receita. A gente é apaixonado por ela. E vejo vocês, então, na próxima aula. Se você gosta de alimentação saudável e quer ficar por dentro de todos os conteúdos atualizados, se inscreva no canal, curta o vídeo e ativa o sininho. E se a sua área de atuação tem a ver com nutrição, gastronomia e empreendedorismo, o Diploma Natural Chef pode ser o curso ideal para você. Formação em gastronomia saudável e funcional que vai te ensinar a transformar alimentos em terapia.